Viver Bem de volta, e olha só, gente, esses dias a gente recebeu várias dúvidas através do WhatsApp do Viver Bem sobre dor nas costas. Eu fui pesquisar sobre esse assunto, fiquei impressionada, porque a Organização Mundial da Saúde, ela disse que 90% da população mundial vai sofrer com dores nas costas, né? Então é praticamente todo mundo, você deve conhecer alguém ou você mesmo sofre com esse problema. Então, para falar sobre dores nas costas, sobre as causas, sobre como prevenir, sobre como tratar e também para esclarecer as dúvidas que foram enviadas por você que nos assiste, eu convidei hoje a fisioterapeuta Ingrid Menezes, porque essa aqui, gente, pode ter certeza que ela entende de dor nas costas e ela ajuda muita gente a se livrar desse mal, né, Ingrid? Bom dia. Bom dia, Juliana. Prazer estar aqui de volta ao Viver Bem e com um tema tão falado, né, tão assim atual como é a questão da dor nas costas, né? Ingrid, por que tanta gente reclama disso? Por que tanta gente sente dores nas costas? Então, eu sempre falo essa história que é uma coisa assim muito interessante em saber, né? O ser humano, ele com certeza ele sempre vai sentir uma vez na vida a questão da dor nas costas, porque o fato da gente ter ficado em pé e a gravidade atuando em cima do nosso peso faz com que as questões de adaptação leve às vezes a desequilíbrios e isso cause dor nas costas, né? Realmente, um dia todo mundo vai sentir dor nas costas, porém tem coisas que podem ser feitas para amenizar isso, né? O que, por exemplo? O que é que a gente fala? Quem está aí assistindo o Viver Bem, poxa, eu sinto dor. O que é que eu posso fazer para amenizar? Primeiro, assim, constatado a dor, a gente tem que identificar de onde vem essa dor, qual o problema dessa dor, né? Como tem um leque de situações que possam levar à dor, a gente tem que ver a questão do peso, a questão do sedentarismo, a questão postural, principalmente a postura. Isso é uma coisa que eu sempre falo, porque hoje em dia o nosso dia todo tem uma postura, né? Você trabalha de um jeito, você anda de um jeito, você vive de um jeito. Então, isso é uma coisa mais assim para ser olhada do que as outras coisas, porque daí você vai ajustando, vai acertando o caminho. Mas a questão da postura, sim, essa consertando, você já tem meio caminho andado. E depois procurar um profissional que veja exatamente onde está o foco disso aí, onde está essa disfunção, né? Porque a dor nas costas geralmente é uma questão que o corpo ele está gritando que algo está errado. Então tem que haver esse ajuste. Não adianta só mudar a postura também. Tem gente que sente mais dor na cervical ou no meio das costas, ou tem também a lombar que sofre bastante, né? Cada uma dessas dores indica um problema. Sim, indica. O nosso corpo ele é um todo, né? Ele é interligado, ele é complexo. Então, uma dor num ponto não quer dizer que você tenha um problema naquele ponto. Por isso que é interessante a avaliação. Porque pode ser até um problema proveniente dos pés, por exemplo, uma questão de pisada errada, uma questão de uma postura errada. Então, às vezes, você não acha que aquele foco, por exemplo, uma dor na cervical, seja um problema inerente da cervical. Às vezes sim, mas às vezes não. Às vezes é uma coisa que já vem em reflexo a de outras regiões. Às vezes a questão anterior do corpo, por exemplo, vamos botar as vísceras, o rim, por exemplo, às vezes ele pode sim estar sobrecarregado e dar uma dor nas costas. E às vezes é um problema renal, não é um problema da coluna. Né? Então tem que se fazer uma avaliação do estilo de vida dessa pessoa, do que está acontecendo com ela para chegar a um diagnóstico, né? Um diagnóstico clínico, um diagnóstico funcional e saber aonde atuar. Tem inclusive aqui uma pergunta que é da Carla Pires, de Maceió, que ela quer saber se a dor nas costas pode ser indício de outras doenças. Você falou aí a questão dos rins, mas o que mais pode ter reflexo também aí nas dores nas costas? Veja só, a coluna vertebral ela tem inúmeros tipos de acometimento, né? Pode acontecer vários tipos de coisa com ela. Você pode ter uma hérnia de disco, você pode ter um desgaste de articulação, você pode ter um desequilíbrio muscular severo que causa essa dor também, né? Você pode ter uma contratura, que a gente chama às vezes de contratura de proteção, né? O seu corpo está se protegendo de algo, então ele se contrai e aí dói. E às vezes você vai fazer um exame de ressonância, não tem nada nível ósseo, não tem nada nível na coluna, tá tudo certo. Então, assim, tem vários fatores, né? Quando uma pessoa está com dor, a gente tem que primeiro saber onde ela está inserida. Aí sim a gente vai analisar de onde vem essa dor. Pode ser um problema renal, sim. Às vezes você tem uma pedra no rim e essa pedra dói e o reflexo dela está nas costas, né? Então tem testes exclusivos disso,
né, para saber se é dor no rim ou dor nas costas. O interessante é não esperar, não ficar convivendo com essa dor, né? Tem gente que já abraçou a dor e, essa dor faz parte da minha vida. Não, isso aí é perigoso. Isso é perigoso, a pessoa tem que investigar de onde vem essa dor, por que ela está aí, né? Pode tentar fazer uns exercícios que possam amenizar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que não fazer nada vai passar, e às vezes não, às vezes piora. Ou então tem aquelas crises, né? Estou em crise, aí cuida, toma remédio anti-inflamatório e tal, e passou, mantém os mesmos padrões, o mesmo peso, não faz exercício, não se alonga, aí vem outra crise e não investiga. Então ficar parado não, é bom investigar. Ingrid, tem mais uma pergunta aqui que é do Paulo Albuquerque, que ele é lá de Ponta Negra. Ele tem dúvidas sobre os travesseiros e quer saber qual é o mais indicado para quem sofre com dor nas costas, que são os travesseiros mais altos ou os travesseiros mais baixos. Faz diferença, né, o travesseiro? Faz. Na verdade, se ele está se referindo a essa dor na parte de cima, né, na coluna, na parte cervical, se ele está referindo na parte da coluna lombar, tem que ver que tipo de dor é essa. Mas o travesseiro que não deixa o pescoço não muito próximo ao ombro, também não muito longe do ombro, seria o interessante. Um travesseiro entre as pernas, para poder não fazer com que a sua bacia caia, fique em queda, rode, né, que a perna não entre. É interessante, e um colchão que seja adequado ao peso desse paciente e ao problema dele, porque às vezes tem pessoas que não se adaptam a colchão de mola, por exemplo. Tem pessoas que se adaptam a colchão de densidade dura, de espuma dura, né? Então tem que fazer um estudo em cima disso. Não é só, vai ser assim, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa é uma receita, cada pessoa tem que ter uma forma de abordagem. A questão de dormir, a maneira como a pessoa dorme também interfere bastante nisso. Interfere, principalmente aquelas que dormem de bruço, né? Aquelas pessoas que não conseguem dormir de lado, nem barriga para cima, né? Elas dormem de bruço. Essas pessoas, elas têm mais tendência a ter dor nas costas, sim, principalmente na lombar. Ingrid, tem uma pergunta aqui de uma grávida. Deixa eu só ver o nome dela aqui, deixa eu achar. Felícia Santos, lá de Maceió também. Ela sente muita dor nas costas e quer saber como aliviar. Gravidez é na lombar mesmo, né? Não tem como evitar essa dor. A gravidez, ela faz com que o centro de gravidade da pessoa se desloque, né? Isso quer dizer o quê? O centro dela, o peso dela, ela está alterado, né? Uma grávida que já tinha um problema de uma lordose, por exemplo, lombar, né? Essa dor já vai vir com mais elaborada, entendeu? Uma grávida que não se exercita, que não fez uma preparação, também essa dor exacerba, né? Porque por si a condição de grávida já faz com que a gente já tenha uma sobrecarga, uma coisa que não lhe pertence, né? Você está brigando contra a gravidade, está brigando para manter a postura ereta. Então ali já existe um conflito, né, entre os músculos. Então, se você tem todo esse pré-requisito, né, se essa grávida tem a questão do sobrepeso, a questão de não se exercitar, também vai sentir mais dor na lombar. Então, o conselho que eu dou é, geralmente, você procurar o profissional. Ela tem quantos meses? 7 meses, né? Então, já está numa reta final e ver se, de repente, sim, umas aulas de alongamento, uma coisa mais suave, um exercício na água, também vai dar uma aliviada nisso aí. Eu não indico tomar remédio, não indico até nem muitas massagens, mas uma questão mais de ter uma consciência corporal elaborada, eu acho que seria uma boa dica para ela. O Marcos de Maceió, ele trabalha várias horas em frente ao computador e sente muitas dores nas costas quando termina o dia. Isso é comum, né? Isso é comum, principalmente esses profissionais que ficam à frente do computador. Se não tiver um computador bem alinhado, bem organizado, com as suas medidas respeitadas, realmente vai sentir muita dor. O computador ele tem que estar a uma distância certa dos olhos, o centro da tela tem que estar na altura dos olhos, a questão da mesa, né, ela é muito importante, a altura da cadeira, isso realmente tem que ter um profissional que veja esse ambiente e meça essas distâncias das estruturas para que esse profissional não sofra ao final do dia. Embora, se não houver nesse período de trabalho um alongamento, uma parada, uma caminhada, uma respirada, ele vai sentir também. Exatamente, era isso que eu ia falar. Tem que parar um pouquinho e fazer aquela ginásticazinha no meio do expediente. Dá para dar aqui umas dicas do que as pessoas que trabalham muito tempo sentada no computador
podem fazer aí para aliviar essa tensão? O computador geralmente faz com que a pessoa coloque a cabeça para frente, ela anteriorize. Então, geralmente, elas começam digitando ou trabalhando no computador, daqui a pouco ela está com a cabeça adiante. Então, isso aqui é uma das regiões mais afetadas, não só a lombar. Então, parar a cada hora, a cada 45 minutos e fazer um alongamento, colocar a mão atrás, trazer o pescoço para a direita, fazer em diagonal, baixar o pescoço. Por outro lado também, dar um pequeno giro, não ficar girando, dar um pequeno giro para cada lado, girar os ombros, levantar da cadeira, isso já dá você sente a circulação do sangue, você sente a energia fluir, isso já dá uma boa melhorada no final do dia dessa pessoa. Ingrid, última pergunta, porque a gente já está com o tempo esgotadíssimo. A Hilda, ela quer saber se é normal as crianças se queixarem de dor nas costas e como detectar que tem alguma coisa errada. Então, as crianças hoje tem um monte de fator que influencia a questão da coluna das crianças, né? Crianças cada vez mais cedo estão usando saltos, né, o que é errado. Elas não se vestem como crianças, elas colocam tipos de roupas que não são compatíveis com a idade. A questão de um tênis agora de rodinha, né, que tá febre, isso também, a questão com a coluna é terrível. Mas a questão da mochila, para mim, é o que chama mais atenção. De repente, essa criança está numa idade escolar e se os pais ficarem prestando atenção, vai ver que tem a ver com a mochila. Então, assim, uma dica que eu dou para os pais é realmente observar o peso dessa mochila, observar como essa criança está, a coluna dessa criança, porque geralmente uma criança em formação, ela se curva para frente, ela quer se esconder. Às vezes uma criança tímida emocionalmente também, tem que ver toda essa questão da criança, mas não é normal uma criança sentir dor de coluna. Assim, dizer que é hábito, ela vai sentir um dia como adulto, mas criança sentir dor de coluna eu acho que tem que dar uma atenção assim, especial, colocar no esporte, principalmente a natação e tentar trabalhar isso de uma forma melhor. Ingrid, agora a gente vê muito também as crianças hoje abusando do celular, dos tablets, ficando muito tempo em frente à televisão, isso também pode comprometer a postura? Sim, a nossa nova doença, né? Doença do século, doença osteomuscular, né? Que é a questão do tablet e do computador. Todos nós, né? A gente está em qualquer lugar, ao invés de nós levarmos a tela para os olhos, a gente que leva a cabeça para a tela, né? E isso chega um momento que o corpo grita, né? Cansa, né? Você está o tempo todo com a cabeça baixa, né? Não é natural. Então é outra coisa para ficar atento, sim, essa questão dos tablets e celulares, que desde a criança, né? As crianças já estão em cima disso, né? E os adultos também. Então é um mal que a gente tem que começar a lidar com ele e trabalhar de uma forma para que não sofra consequências. Até porque o celular é novo, né? A gente não sabe daqui a 20 anos como é que nós estamos com a coluna por causa do celular. A gente está sabendo agora que a gente está vendo isso, né? Verdade, Ingrid, muito obrigada. Assim, Ingrid tem Instagram, né? Quem tiver dúvida ainda, ficou com dúvida sobre dor na coluna, pode mandar mensagem lá no Instagram, né, Ingrid? Com o maior prazer, pode mandar. Qual é o Instagram? Ingrid Menezes Físio. Ótimo, muito obrigada e volte sempre aqui no Viver Bem. Você que está de volta a Natal, então estará sempre aqui no nosso programa, tenho certeza. Amém. E agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já já tem mais Viver Bem para você.